Eu tenho uma palavra do Deus vivo aos nossos corações e está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Essa história em 1 Samuel eu vou falar para vocês de Ana, tá? Muitas vezes o que nós precisamos é ser igual a Ana, né? Se derramar diante do Senhor perante algumas situações da nossa vida, porque existe problemas, dores, angústias da alma que só o Senhor pode curar. E nós vemos nessa história aqui que existia um homem chamado Eucana e ele tinha duas mulheres, verso 12, Penina, que já tinha filhos, e porém Ana, que não tinha filhos. Nós vemos nessa história que Penina, ela provocava muito a Ana, porque Ana não tinha filhos e ela tinha. E Ana tem a alma amargurada, né? E aí Ana, o tempo todo nós vemos que Ana vai ao templo e lá ela faz um voto ao Senhor no verso 11, né? Falando para Deus: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não esqueceres, a tua servas dar um filho varão, me dê um filho homem, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E aí o verso 12 nós vemos: e sucedeu que perseverando, Ana não desistiu em perseverar, em orar dessa forma perante ao Senhor. E nós vemos que o Senhor fez, e o filho de Ana é Samuel, tá? Nós vemos que Ana, ela não cessou, né, de orar. Ana continuou orando. Ana continuou procurando ao Senhor, né? O que nós aprendemos com isso, né? Que Ana, ela nos ensina que uma resposta para uma alma aflita não está na aprovação das pessoas, mas na presença de Deus. Nós vemos aí que o esposo Eucana, aí no verso 8, ele tenta consolar Ana, mas nem o amor do marido preenchia ela, porque ela tinha essa dor, ela carregava essa dor que ninguém conseguia resolver. E o que acontece é que muitas pessoas hoje buscam validação, né, de coisas em casamentos, filhos, reconhecimentos, elogios, aceitações. Mesmo Eucana tentando consolar a Ana, aquilo não resolveu o problema de Ana, né? E nós vemos que Ana, ela não fingiu estar bem. Ana, ela não esconde a sua dor, ela leva toda a sua aflição para Deus. Quando ninguém entende as suas aflições, meu irmão, Deus entende. Ana decidiu que aquilo que ela não conseguia resolver com as lágrimas, ela poderia entregar nas mãos do Senhor em oração. Então, não podemos desistir de jogar aos pés do Senhor aquelas aflições que nós temos, né? Nós vemos que o Senhor, ele tinha cerrado a madre de Ana, ela era estéril por um tempo, mas ao orar, ao persistir, Ana é atendida, né? E nós precisamos entender que muitas coisas é um propósito do Senhor. Ana, ela não tinha sido esquecida pelo Senhor por não ter um filho, né? Muitas coisas estão na mão do Senhor, Deus vê tudo. Muitas vezes o que nós precisamos é não fingir que está tudo bem, mas nós termos coragem, a coragem de Ana, de ir aos pés do Senhor, de não guardar essa dor, de não esconder, de não ficar parecendo forte. Ela levou suas lágrimas, suas angústias e sua aflição aos pés de Deus, e foi ali, aos pés do Senhor, que ela encontrou consolo para a sua vida. E eu tenho uma outra história, a história de Agar. Vou colocar para vocês aqui, que está em Gênesis. Agar era a serva de Abrão, onde Sara tinha a promessa de ter um filho da promessa, mas Sara, no meio do caminho, a carne fala mais alto e ela manda Abrão se deitar com Agar para ter um filho. E aí Agar, ela concebe à luz a um filho. E esse filho, depois que ela tem esse filho, nós vemos que Sara descarta Agar. Sara fala com Abraão
que ela não quer mais Agar. Ali nós vemos, verso 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seria sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E Sara começa a achar que ela está sendo menosprezada por Abrão, e disse a Abrão: eis que a tua serva está nas tuas mãos, faz o que é bom a teus olhos. E aí Abrão fala para Sara: faz o que você acha que deve fazer. E Sara expulsa Agar com o filho de Abrão. E Agar, ela foi usada para gerar um filho, ela foi humilhada, ela foi expulsa, ela foi para o deserto sem saber o que fazer. E eu creio, né, que Abrão também sofreu, porque era um filho dele, né? Humanamente falando, ela tinha motivos, Agar, ela tinha motivos para se sentir abandonada, rejeitada, e ela vai para esse deserto. E às vezes nós sabemos que pessoas nos descartam, né? E nos usam, né? E depois a gente não faz mais questão. Às vezes nós somos esquecidos, nós somos trocados, mas Deus mostra a Agar aqui que ela nunca fugiu da vista dele, assim como Ana, né? Ela não estava fora das vistas de Deus. Quando ela foi rejeitada por todos, quando ela foi lançada ao deserto, onde ela não via ninguém, onde ela não vinha resposta, foi ali que Deus aparece para ela e não deixa ela morrer ali. O deserto não foi o fim de Agar. Nós vemos aqui que só a voz de Deus sustenta uma alma ferida e aflita. Ninguém consegue suprir aquilo que só o soberano supre. É Ele. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. Quando você se sente sozinho, Deus está. Deus já te validou, Deus já te aprovou. É Deus que cuida de você. Você não precisa de validação humana, você não precisa que pessoas te elogiem, você não precisa que filhos te reconheçam, que o seu esposo te reconheçam, que elogios. Mostre quem você é. Você é um filho e uma filha amada de Deus. É Ele que te valida. Não é a aceitação de outros. Porém, não esconda a sua dor. Leve suas aflições a Deus. Ele tudo pode fazer. Clame ao Senhor, proste debaixo dos pés do Senhor. Persevere igual Ana perseverou em oração. Deus te vê em todos os lugares, Deus te vê. Muitas vezes você não entende o motivo da sua espera, do que você está passando, do vale, das provações, do que você já passou, mas saiba que Deus está te vendo, Deus está no controle, e Deus é um Deus de amor e é um Deus de justiça. Deus continua operando na minha e na sua vida. O mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar essa obra. Em Cristo Jesus nós somos amados. Jamais nós estaremos sozinhos. Em Cristo Jesus, jamais nós estaremos sozinhos. Deus é o nosso refúgio. Nós não fomos abandonados porque nós temos um Pai verdadeiro, fiel, amoroso. E Ele é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é Ele. Existem processos que o Senhor está tratando, curando e restaurando pelo poder de Deus. E eu creio nisso, e eu creio na soberania de Deus. Eu creio que o homem pode até planejar o seu caminho, mas é o Senhor que dirige esses passos. É o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Deus não deixa um justo sem resposta. Deus não deixa um justo sem resposta. O homem pode até tentar questionar a Deus, mas o Senhor que prevalece, a vontade do Senhor, é a resposta do Senhor que prevalece. O tempo todo Deus é bom. O nosso Deus, quando a gente menos espera, quando você não está esperando mais, Ele vai e te recoloca na direção certa, Ele cura, Ele restaura.
Deus é tremendo, o nosso Deus é lindo, o nosso Deus é